Boa noite, irmãos e irmãs de jornada. Mais uma vez estamos aqui para a realização de mais um estudo do Evangelho de Jesus. Que esses minutos juntos sejam de excelente aproveitamento para todos nós. Que a paz e a fraternidade inundem nossos corações e apaziguem nossas almas, garantindo o equilíbrio necessário para a nossa jornada evolutiva. Jesus, divino pastor de almas, que nos dignifiquemos merecer uma suave sintonia com as vossas vibrações misericordiosas e boas, para nutrirmos nossas forças e também a nossa fé. Que todos nós nos sintamos amparados pelo vosso manto sagrado. Com a vossa divina permissão, damos por aberta a reunião dessa noite. Que assim seja. Meus irmãos e minhas irmãs, a página que iremos estudar hoje está no capítulo 2 do Evangelho. Meu reino não é deste mundo, nos seus itens 3 e 4, que se intitula A Vida Futura. Vamos à leitura. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que se apresenta em todas as circunstâncias como a meta a que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte de seus preceitos morais. Donde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino do Cristo, e que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitória sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante, que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino. Lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra.
Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Limitou-se a, de certo modo, apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza a cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura. Mas a ideia que muitos fazem dela ainda é vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas, não há a tal respeito mais do que uma crença, balda de certeza absoluta, donde há dúvidas e mesmo há incredulidade. O Espiritismo veio completar neste ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo-o quando os homens já se mostram maduros bastante para aprender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese. Torna-se uma realidade material que os latos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que a descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias. E de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam à mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto, como toda a gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições, ditosas ou infortunadas, da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam que cada um, aqui, a seu malgrado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. Bom, irmãos, lida a página da noite do Evangelho, passemos ao nosso humilde comentário adicional. Vida futura. Por que discutir esse fundamento? Sem uma noção mais aprofundada do que nos aguarda após o passamento para o mundo espiritual, todas as recomendações de Jesus acerca dos nossos ajustamentos de conduta enquanto aqui na Terra estamos, fica no campo teórico e pouco convincente. Se não há essa perspectiva clara e real de prosseguimento das nossas vidas no plano espiritual, o homem não se sente comprometido com suas obrigações de melhoria moral continuada. Existem algumas teorias que merecem nossa atenção. Vejamos. A primeira apregoa que tudo acaba com a morte do corpo e nada há além dessa vida. Aquele que assim pensa se sente incentivado a acumular exageradamente para proteger seus descendentes e a desfrutar de tudo que a terra possa lhe oferecer enquanto vivo está. E não sente nenhum remorso se para isso tiver que passar por sobre as outras pessoas, não importando o prejuízo que lhes possa causar.
Como para ele a vida é uma só, ele elege o deleite material como objetivo prioritário e o resto não lhe importa. Para que praticar caridade ou compartilhar ações evangélicas com outras pessoas se isso de nada lhe garante a eternidade aqui na Terra? Ele crê cegamente que sua oportunidade de aproveitar a vida ao máximo é limitada à morte do corpo. Esse tipo de pensamento leva o homem à total incredulidade nas leis de Deus e nos ensinamentos de Jesus. Uma segunda corrente teológica assume que, de acordo com os nossos atos, poderemos ser castigados ou premiados definitivamente após a morte do corpo. Povoaremos lugares esdrúxulos como o verdadeiro inferno, ou palácios maravilhosos como o céu. E essa sentença do juízo final não poderá mais ser revertida por toda a eternidade. Aquele que defende essa corrente pode ser instado a dois lados antagônicos. Se ele achar que pela sua conduta ilibada ao longo da vida ele merece o céu, se sentirá cada vez mais motivado ao bem comum e ao amor ao próximo e ao nosso Deus Criador. Porém, se passada boa parte da sua vida terrena, ele perder a esperança e achar que não será merecedor do céu pelos seus consecutivos erros, essa convicção pode fazê-lo descambar definitivamente para uma vida pervertida. Ele alega: já estou perdido mesmo e sem recuperação, então vou desfrutar de tudo nessa vida mundana. E segue mergulhando em pecados consecutivos, com total convicção do castigo que lhe aguarda no outro plano. E como esse castigo será eterno, que pelo menos agora ele desfrute de toda a felicidade material possível. Já há aqueles que se enquadram na terceira corrente, que defende que a vida não começou agora, sendo um prosseguimento de vidas passadas, e que continuará no futuro numa sequência ininterrupta e infinita na direção da perfeição, sente-se incentivado a uma melhoria contínua, consciente de que deve conquistar cada degrau de cada vez de paz e felicidade, com calma e firmeza, de acordo com sua conduta e com seus méritos. Esse tipo tende a ter menos problemas existenciais, pois sabe que tem toda uma eternidade para desenvolver seus talentos espirituais. E como consequência da confiança de que desfruta, tende a se desenvolver mais rapidamente, sem cobranças excessivas ou desânimos prematuros por parte da sua consciência. E fundamentado na certeza de que, independentemente do nível em que se encontre, não está só nessa empreitada, gozando em todo momento da assistência fraternal de Jesus e de seus prepostos, tende a se sentir confiante e esperançoso. Essa proposta lógica e convincente do Mestre Jesus, quando afirmou que a felicidade não é deste mundo e também que seu reino não é deste mundo. Se realizarmos uma análise justa e isenta dessas palavras do Mestre, encararemos essa vida com naturalidade,
sem medo da morte do corpo e sem medo de Deus que nos criou. Muitas vezes, meus irmãos e irmãs, eu fico triste quando ouço alguém confessar que é temente a Deus. Ele diz: eu sou temente a Deus. Isso passa a impressão de que Deus nos mete medo. Não, meus irmãos e irmãs. Deus não nos criou para nos castigar. Que pai tem prazer em castigar seu filho amado? Ele não nos criou para temê-lo, mas para amá-lo e respeitá-lo. Que nos sintamos incentivados a buscar a paz e a felicidade e que, através dessa aspiração, sigamos sem esmorecimento no nosso processo de autodesenvolvimento, de luta contra as nossas imperfeições. E que não nos falte incentivos espirituais para que prossigamos firmes nos nossos propósitos mais saudáveis, sentindo nas bênçãos do Mestre a saciedade da nossa fome de progresso moral através do amor ao próximo e da caridade pura. Que Jesus nos proteja e inspire nessa empreitada. Que assim seja. Vamos agora estender as nossas mãos na direção das águas a fluidificar. Fixemos nosso pensamento no amado Mestre Jesus, para que Ele deposite suas magnânimas bênçãos sobre o nosso ambiente e também purifique nossas águas, para que tenhamos um sagrado medicamento para todas as nossas necessidades. Por favor, Mestre querido, imploramos vossa interferência, para que todos nós sintamos a vossa honrada presença junto de nossas almas. Abençoe-nos, ó Pai, agora e sempre. Água magnetizada e fluidificada, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Vamos passar agora ao nosso agradecimento pelo estudo da noite. Amados irmãos e irmãs, mais uma vez agradecemos a vossa amável companhia. Que cada família se sinta abraçada e também aconchegada nos braços do nosso Mestre Jesus. De sorte que nossa semana possa ser proveitosa e harmônica, com muita união entre nós e com muitas oportunidades de realizações proveitosas ao nosso desenvolvimento. Que a fé frutifique exponencialmente em nossas consciências, cada vez mais vigorosa e consoladora. E que a luz divina ilumine nossos passos, apontando claramente a melhor direção a seguir, de acordo com a necessidade individual de cada um. Que jamais nos desvirtuemos do caminho da nossa elevação moral. Com a vossa ajuda, Senhor Jesus, alcançaremos nossos objetivos redentores de crescimento no bem. Pedimos a vossa autorização para darmos por encerrada a reunião desta noite. Uma ótima noite para todos
e uma semana maravilhosa.